O nosso convidado é sociólogo, professor, consultor e especialista em educação pública. Fez bonito na década de 90 no cargo de secretário de Educação da cidade de Contagem, colocando o município como modelo nacional, e depois na Secretaria do Estado, levando Minas Gerais, na época, ao topo do ranking nacional, como o melhor estado brasileiro em qualidade de aprendizado. Mas antes disso, lutou pela reforma socialista, foi morar na favela para sentir na pele a ideologia que defendia, foi preso e torturado pelo regime militar, exilado, trocou as suas convicções políticas e abraçou a democracia. E como se isso tudo não bastasse, participou efetivamente na criação de duas antagônicas legendas políticas nacionais, PT e PSDB. O rapaz é danado. E agora, após 2 décadas longe dos holofotes da vida pública, na plenitude dos seus 70 anos bem vividos, se apresenta a pré-candidato a governador pela Rede Sustentabilidade. Hoje, a nossa conversa é com João Batista Mares Guia. Boa noite, Unifem. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, nessa 3ª temporada do programa Entre Linhas. Para quem não conhece o programa, é um programa de entrevistas, e hoje nós vamos inaugurar um novo formato, hoje que tem um tripé, onde eu estou como apresentador. Contaremos com a presença de pessoas de expressão, pessoas que têm interesse no desenvolvimento não só da cidade, mas de toda a sociedade, de toda a região. E essas pessoas são vocês. E fora isso, também teremos convidados. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a um amigo especial, um jovem amigo. Antes de conversar com o reitor, foi a primeira pessoa que eu convidei, que eu conversei sobre esse projeto. Cheguei para ele e falei: olha, o que você acha da gente fazer esse formato? E antes mesmo que eu falasse com ele, os olhos dele já brilhavam e ele concordou de prontidão e falou: magnífico, levar conhecimento, pessoas de expressão para perto dos alunos, né? Para perto da sociedade. E esse meu amigo é o Antônio Bahia Filho, que antes de reitor foi um entusiasta, que concordou com esse projeto que está começando hoje, e depois sim, como reitor, ele levou a crivo para a instituição Unifem, e hoje estamos aqui começando um projeto que, se Deus quiser, uma vez por mês, traremos pessoas que só têm a acrescentar aí a título de informação. Nosso primeiro convidado não poderia ser melhor escolhido. Hoje postula como pré-candidato a governador, mas antes disso ele já fez muita coisa. Já foi preso pela ditadura, já organizou invasões em nome da democracia, começou a lutar pelo regime socialista, desistiu, abraçou a democracia, e fora isso tudo, talvez seja um dos únicos homens que ajudou na fundação tanto do PT quanto do PSDB. E hoje é pré-candidato pelo Partido da Solidariedade, Rede Sustentabilidade, indicado pessoalmente pela Marina Silva, que veio a Minas Gerais apontá-lo como pré-candidato. Recebam, por favor, nosso querido João Batista Mares Guia. Bem-vindo. Bem-vindo a Sete Lagoas, João. Muito obrigado, é um prazer retornar, né? Passou o dia aí? Hoje com entrevistas, televisão, jornal, visitas ao presidente da Câmara. Fui visitar também a obra inacabada do hospital. Mas você está há 20 anos fora do meio político. Isso. Né? Teve uma atuação espetacular no meio da educação, talvez lugar melhor não haja para essa entrevista. Foi considerado aí o melhor secretário de Educação Municipal na Prefeitura de Contagem. Depois foi convocado pela sociedade civil para compor o governo do Eduardo Azeredo e colocou Minas como a melhor estado, né, no nível de aprendizado. O que você fez de tão especial em prol da educação? Bem, na verdade, a minha maior contribuição foi selecionar muito bem as pessoas, acreditar em equipes, fortalecer as equipes, descentralizar o trabalho e aplicar o que é, digamos, a gramática normal do planejamento. Primeiro, ideias claras que se transformam em projeto. Segundo, processos muito bem desenhados e metas muito bem compartilhadas por todos. Terceiro, um sistema eficiente de monitoramento,
para ver se o que está planejado e as metas que se pretende alcançar, o que está sendo feito e o como está sendo feito, possibilitarão alcançar os propósitos gerais. E, ao mesmo tempo, na medida em que os resultados são alcançados, compartilhar as alegrias, as vitórias com todos, absolutamente com todos, sem nenhum messianismo, sem nenhum personalismo. Eu sou muito grato a cada professor, a cada pedagogo, a cada diretor de escola, aos alunos e os colegiados de escola. Eu trabalho muito com participação de pais nos colegiados, muito, não abro mão disso. E também as equipes das secretarias municipais e das superintendências regionais de educação, uma vez que o trabalho, Minas Gerais é um país dentro do país, maior que o território da França, maior que o território da Espanha, 853 municípios, sem a prática da cooperação ampla com os prefeitos e os secretários municipais de educação e os educadores municipais, não seria possível. Eu trabalho muito com cooperação ampla. Outra linha de cooperação, para que tenhamos sido tão bem sucedidos, foram as parcerias com 11 universidades em todo o território de Minas Gerais, para fazer um programa universal em todo o território, vinculatório, de formação dos professores, que ganhou o nome de PROCAP. Durante 2 anos, professores, 4 horas por semana, vinculatório, tinham que estudar, transformar o conhecimento em produto. O produto era planejamento semanal de aula, aplicar o planejamento em sala de aula com monitoramento pelo pedagogo e focado também processo e resultado, a cultura institucional e o resultado. Eu não sou da linha de que o resultado é tudo. O resultado é um dos componentes. O processo de construção do resultado é mais valioso que a cultura reside aí. Cultura como capacidade de orientação geral para gerar bons resultados sustentáveis. Quem te vê assim de perto te acha muito ponderado, muito tranquilo. Como? Muito ponderado, muito tranquilo quem está perto. Mas você já liderou grandes passeatas, participou da invasão da Faculdade de Medicina da UFMG, foi preso várias vezes, né? Qual é o papel da ditadura na sua vida? Porque, inclusive, você chegou a quase perder um ouvido por causa disso, a audição. Eu perdi 34% da audição nesse ouvido, 14% nesse, e me arrancaram 2 dentes na tortura. Mas não me arrancaram nada, nada. Eu não tenho ódio de ninguém, não tenho ressentimento, já encontrei com um torturador, 2 deles morreram loucos com tratamento psiquiátrico e foram à loucura, pelo menos tiveram a decência de sofrer o sofrimento que eles causaram aos outros. Não desejo mal a ninguém, problema algum. Eu tenho um grande orgulho, porque eu vivi minha juventude inteira sob uma ditadura e lutei a minha vida inteira juvenil contra a ditadura e conseguimos derrotá-la. Não derrotamos pela via do meu período juvenil de Revolução Socialista, mas a derrotamos pela via da construção democrática de uma sociedade civil que, por sua vez, conquistou a democracia, e temos como legado a democracia. Com todos os seus problemas, aí estamos. Levamos 21 anos, liderei em Minas a campanha pelas diretas já. Em 85 termina a ditadura, o Tancredo Neves, com o talento político que ele tem de um líder liberal conservador, arquitetou uma transição pelo alto conservadora que teria demorado 10 anos, como na Espanha, mas o movimento social e político foi às ruas, eu participei disso, para conquistar a Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituição de 88 foi a segunda pá de cal sobre a ditadura. A primeira em 85 com a saída do presidente militar, a segunda com a aprovação da Constituição de 88. Talvez dentro das suas virtudes a flexibilidade seja a maior delas, porque você participou da reforma socialista e hoje você parabenizou aí a questão do capitalismo. Por que você abandonou a questão do socialismo radical? Eu mantenho uma fidedignidade teórica como intelectual à tradição literária e científica dos estudos econômicos que Marx fez sobre a sociedade capitalista. Aliás, há uma redescoberta mundial do valor da obra de Marx sobre a crítica política do capitalismo, na medida em que o capitalismo ele revoluciona a si próprio, mas ele gera crises. O mercado é imperfeito, o capitalismo é imperfeito, razão pela qual há um aforismo: o único problema do capitalismo é o capitalista não dirigir a sociedade capitalista, que ele leva ela à crise. Não há mercado perfeito, não há competição perfeita. Então essa crítica fundamental, humanística, eu mantenho a fidelidade a ela.
O que eu mudei, que aliás o Marx também deixou portas abertas para isso, a chamada transição pacífica, é a ideia de que o capitalismo leva inevitavelmente à chamada crise terminal e catastrófica. Isso não é verdade. Cada vez que a crise catastrófica supostamente se aproxima, o capitalismo encontra modos de incorporar conhecimento científico, inovar tecnologicamente e criar um novo patamar de revolução tecnológica dentro do próprio capitalismo. Nós estamos na era 4.0 das novas tecnologias e da inteligência como o maior bem de capital. Não é um bem tangível, mas é absolutamente fundamental. Isso é absolutamente fascinante, é um mundo novo, que inclusive pode implicar em melhor distribuição de benefícios, de renda, de bens materiais. Eu até conversava com o reitor, antes do nosso encontro aqui, sobre as mudanças tecnológicas na área da energia solar, que em 10 anos podem resultar em energia a custo zero. Daqui a pouco internet a custo zero, como bens públicos não vendáveis em mercado. Isso tudo ocorre dentro do próprio capitalismo. Então, no Vale Verde da minha juventude, nós acreditávamos que o capitalismo levaria a exploração do homem contra o homem perpetuamente, a guerra de todos contra todos. Queríamos, portanto, o socialismo como se fosse uma era de igualdade plena. Com o tempo nós vimos empiricamente, que a questão é mais empírica que teórica, que com a abolição da propriedade privada, a abolição da economia de mercado e no fundo também a abolição das liberdades em torno da tese do partido único, o que você tem é uma sociedade dominada por uma elite burocratizada e estatal que se confunde com o poder de polícia concentrado na própria elite política, que estabelece uma tirania totalitária numa sociedade que vive um estado de socialização da pobreza. A crise do socialismo mundial foi uma crise planetária em 1989 e mostrou que o socialismo ruiu a partir das suas próprias contradições, da sua própria falência doméstica. Então, aquilo que foi a utopia da minha geração, nós descobrimos, na verdade, que era uma espécie de sepultamento da liberdade humana. Em nome da igualdade, sepultava a liberdade. Então, não serve, não é um critério humano. Ao passo que o capitalismo, com todas as suas imperfeições, ele é perfeitamente compatível com o máximo de democracia e, portanto, com a vivência das liberdades individuais e coletivas democráticas. No início da década de 80, você participou da fundação do PT e saiu vitimizado pelo próprio partido como nome principal para a candidatura a prefeito de Belo Horizonte, e por um jogo de futebol, o argumento de um jogo foi fraudado pelo próprio PT já na década de 80. O que mudou da origem do PT, da ideologia, para já em 80? Muita gente acha que foi agora, mas parece que foi em 80. O que deu de errado com o PT? Quando eu esquecer de alguma coisa sobre minha própria vida, eu vou consultá-lo. Sabe tudo. Bem, o que ocorreu foi o seguinte: eu fui convidado na década de 70, sucessivamente, para entrar no MDB e ser candidato a deputado federal. Não quis. Mas no final da década de 70 eu dirigia um jornal nacional de oposição à ditadura chamado Em Tempo, e a linha editorial era pela criação de um partido dos trabalhadores, mas um partido democrático, social-democrata. Havia muitos grupos socialistas dentro, não tem problema nenhum, pluralidade. Criamos o PT, eu ajudei a formar o PT em 6 estados e em 156 municípios mineiros, andando de ônibus, isso não existe mais, não existe mais. Hoje está tudo profissionalizado, no mau sentido da palavra. Bem, o PT tinha 3 promessas, 3 paixões: a ética na política, o fim da pobreza, mais igualdade com plenitude da democracia e republicanismo. Eu observei rapidamente, até 1985, já sendo deputado estadual, escolhido o melhor deputado de Minas na ocasião, por 4 anos consecutivos, que a promessa da ética na política o PT não estava cumprindo. Essa convenção foi a pá de cal. Essa convenção, logo depois dela, o PT mudou a regra. As votações começavam tão logo a convenção abria. Nesse dia tinha um jogo da seleção brasileira, a convenção começou às 9, eles queriam que as pessoas ficassem até às 7 horas da noite, o jogo terminaria às 6, para então abrir a votação. E houve fraude de crachás, isso foi denunciado copiosamente num relatório muito bem circunstanciado, com provas inclusive, e até hoje o PT não me deu a resposta. Então eu cheguei à conclusão que eu estava errado e não a ética na política, que o PT não cumpria, saí do PT. O que você pode nos dizer sobre o Lula? O Lula, para mim é muito difícil falar, porque é uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida. Eu o conheci em 79, fui lá no ABC Paulista, quando da primeira greve conhecê-lo. Fui a primeira pessoa a trazê-lo a Minas para ele fazer uma conferência na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG.
Depois convivemos muito no ano de fundação do PT, que foi 1980, em fevereiro, e desde então, seguidamente, já como deputado, todas as vezes que ele vinha a Minas, ele ficava hospedado no meu apartamento. O Tiago, meu filho mais velho, era criança, ficava no quarto das irmãzinhas e o Lula no quarto dele. Lula brincava com os meninos, tomávamos café juntos, compartilhava com a minha família e viajávamos juntos, formando o PT. Ele falava que eu era o melhor político que o PT tinha, me elogiava muito, gostava muito de mim verdadeiramente. Quando isso aconteceu, eu saí do PT. Fiquei sem ver o Lula até o ano de 2002. Ele não te procurou? Não me procurou e nem eu procurei. Nesse período, nunca critiquei o PT, nunca critiquei pessoas do PT e levei minha vida. Em 2002, numa circunstância especial, o meu irmão mais velho, Valfrido, foi eleito deputado federal. No primeiro turno apoiou o Ciro Gomes, no segundo turno ele e o Ciro apoiaram o Lula e nas circunstâncias do jogo político ele virou ministro de Estado. Como ele não conhecia o Lula, ele pediu que eu o acompanhasse a Brasília para apresentá-lo ao Lula. Eu fui. Quando o Lula me viu, ele saiu da reunião, veio, me deu um abraço e ficou conversando comigo durante um grande tempo e os ministros esperando. Como se nada houvesse acontecido. Então eu despedi do Lula, despedi do irmão, voltei para Belo Horizonte, ponto final. Quando foi em 2005, todo ano eu era homenageado pelo PT e convidado para retornar ao PT e não retornava. Quando foi em 2005, eu que votei em Mário Covas e no segundo turno em Lula em 89, Fernando Henrique Cardoso em 94, Fernando Henrique Cardoso em 98 e votei no José Serra em 2002. Eu era partidário e votava no partido ao qual eu estava vinculado. 2005, pelo desempenho excepcional do primeiro governo Lula, que na verdade não teve herança maldita alguma, ele seguiu rigorosamente a herança que ele recebeu do governo anterior de Fernando Henrique Cardoso, na área econômica, mas inovou na distribuição de renda. E foi um excelente governo. Por essa razão, mais uma vez convidado, eu havia decidido voltar ao PT. Isso seria dia 6 de junho de 2005. No dia da festa do meu retorno ao PT, com 3 ministros em Belo Horizonte, sai a famosa entrevista do Roberto Jefferson denunciando o mensalão Folha de São Paulo, jornalista Renata Lopretti. Eu suspendi a minha volta ao PT. Quando foi no dia 11 de agosto de 2005, meu irmão me chama no sítio, ele era ministro de Estado, e fala: o presidente me pede para ter a seguinte conversa com você, para você voltar ao PT, ser candidato a deputado federal, eleito, você não tem dinheiro, eu pago a sua campanha, Valfrido é muito rico, você vai ser o líder da bancada do PT no Congresso Nacional, é o que o presidente quer, e depois você escolhe o que você vai ser, se candidato a governador ou ser ministro de Estado. Eu falei: eu fico muito honrado, muito homenageado. É bom que isso está sendo gravado, que isso é rigorosamente fato e tem testemunha. Mas eu só volto ao PT se o PT esclarecer o mensalão e expulsar os responsáveis pelo mensalão. E quem eram os responsáveis pelo mensalão? José Dirceu e José Genuíno. E quem são José Dirceu e José Genuíno? Líderes estudantis da minha geração, meus amigos pessoais, foram presos comigo no Congresso da UNE, curiosamente ficamos na mesma cela. Entretanto, quando eu soube que eles estavam envolvidos com o mensalão, eu nunca mais os cumprimentei, nunca mais dirigi a palavra a eles, e assim eu fiquei fora da política, até que a Marina Silva e a Rede me convidaram para dar uma conferência sobre a crise econômica brasileira, que é um assunto que eu estudo, e dessa conferência surgiu, 15 dias depois, o convite, que eu quase caí de costa, para ser candidato a governador de Minas, depois de 20 anos afastado de partido, política e governo. Sua história é muito boa. Calma aí que nós vamos chegar na política, pode ficar tranquilo. Mas falta legitimidade para Michel Temer. Essa frase é sua. Por quê? Legitimidade? Para Michel Temer. Bem, eu vejo da seguinte maneira: eu não sou da tese de que o impeachment de Dilma foi golpe. Eu penso que havia fato, o fato econômico pode ter sido magnificado, mas a decisão de um impeachment não é uma decisão técnico-jurídica pura, porque não é um tribunal, é uma decisão mais política do que jurídica. E pelo conjunto da obra, que não estava na questão jurídica, mas estava na questão política, a Dilma Rousseff recebeu o Brasil, no dia que tomou posse, com 5 milhões de desempregados, entregou a Temer 13 milhões de desempregados. Recebeu o Brasil com uma inflação de 6%, entregou a Temer 11%. Recebeu o Brasil com uma dívida pública federal na proporção do produto interno bruto de 47%, entregou 75%, acima do cânone
internacional dos 50%, uma coisa explosiva que no dia seguinte pode vir uma hiperinflação. Recebeu uma taxa de juros de 7% e entregou 17,75%. Recebeu um país com menos pobreza e entregou o país com a renda média do trabalhador em queda e voltando à pobreza. Os governos Dilma foram fracassos retumbantes, retumbantes. Por essas razões é que houve o impeachment. O Temer, no momento em que ele assume, ele tinha legitimidade jurídico-política para assumir. Primeiro, que foi uma decisão respaldada pela Constituição. E não nos esquecemos, o perverso e demoníaco Temer do dia seguinte foi, por 6 anos, o vice-presidente de Dilma, escolhido pelo PT com o aplauso de Lula e de Dilma. Como é que alguém passa de razoável para perverso e demoníaco em 24 horas? Isso é mistificação e mitificação, é manipulação simbólica da opinião pública. Agora, outra coisa é a natureza do governo Temer. O Temer, num primeiro momento, quis ser a retomada tardia do ciclo de reformas de Estado inaugurado por Fernando Henrique Cardoso na década de 90. Só que ele não tem as qualidades de liderança política, de agregação, e também não tem a reputação, como logo ficamos sabendo que um Fernando Henrique Cardoso tem. O Temer foi sucessivamente acusado por 2 vezes de crimes tão graves como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E ele foi libertado, foi absolvido na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, por PSDB, MDB, DEM, PP, Aécio Neves, Anastasia, que foi o relator da cassação de Dilma, foi um dos principais arquitetos das 2 salvações de Temer. Eu quero ver esses candidatos explicarem isso nos debates da campanha eleitoral, olhando nos olhos na hora do debate. Você atribui o problema da crise econômica de Minas, a princípio, a 3 fatores. Eu vi numa entrevista sua, que seria a primeira, a crise proposital causada pela Dilma, que segundo você teria sido proposital, não sei se para um futuro projeto assistencialista, não entrei em detalhes. Depois o paternalismo do PSDB, pelo excesso de cargo, o inchaço da máquina, e a sequência aí do Pimentel, que deu continuidade a esse paternalismo, misturou as 2 coisas e aí virou um problema único. Bom, cronologicamente tem uma pequena inversão. A crise começa com a Anastasia no governo. O Aécio teve 2 governos, o primeiro virtuoso, o segundo ele começou a fazer a sangria fiscal. Ele levou o comprometimento dos gastos com o pessoal a perigosos 65%, 66% no segundo governo. Anastasia, de 2011 a 2014, pegou ainda a economia crescendo, as receitas crescendo de menos de 60 bilhões, chegaram a 108 bilhões, receitas correntes líquidas, e ele conseguiu levar a folha a impressionantes 87,9%. Deduzindo os 9% de contribuição previdenciária dos servidores, você tem alguma coisa aí da ordem de 78%, foi o comprometimento sob Anastasia de todas as receitas com folha. Por quê? Em economia é uma regra geral de ouro. Quando você tem uma fase de ascensão, você é contido na concessão de reajustes pela inflação, para fazer poupança para investimento e fazer aplicações de recursos que garantam sustentabilidade do crescimento para evitar um novo ciclo crítico de queda do PIB e eventualmente de recessão. Ao contrário, você faz aumentos reais acima da inflação no período recessivo para facilitar pelo consumo a retomada do investimento e do crescimento econômico até que o ciclo de crise seja superado. O que a Anastasia fez? O contrário, sucessivamente aumentos acima da inflação, especialmente para a magistratura. Um desembargador deve ganhar bem. Qual é a regra constitucional? 90% do vencimento do juiz do Supremo Tribunal Federal. Isso daria 33 mil reais. Quanto é que ganha em média um desembargador em Minas Gerais hoje? 70 mil reais. Isso tem nome. Isso não é republicanismo nem democracia. Isso é cristalização, em nome da democracia, de um poder feudal, de um privilégio de casta. Uma coisa é o respeito institucional que eu tenho pela magistratura e por cada indivíduo da magistratura. E tenho o orgulho do juiz Sérgio Moro e aplaudo incondicionalmente a Operação Lava Jato. Outra coisa é os indivíduos que compõem a magistratura, utilizando a institucionalidade, se concederem privilégios de casta
ao ponto de fazerem concentração em Brasília para pressionar o Supremo Tribunal Federal em defesa do privilégio do benefício da moradia. Isto é, eu pago o imposto de renda aqui, mas recebo o imposto de renda devolvido na forma de privilégio de moradia. E os mortais comuns têm isso? Isso tem nome, isso é uma coisa feudal. Isso mostra o grau de atraso das elites brasileiras, mesmo elites cultas, cosmopolitas e até universalistas. Mas o interesse próprio é a principal paixão que domina o seu universo mental. E, infelizmente, mudar isso é o mais difícil. O Ministério Público, que eu respeito, e eu tenho uma das pouquíssimas medalhas do mérito do Ministério Público Estadual, que é uma a cada 3 anos, e me deram, viram em mim mérito e me deram, eu os respeito profundamente e tenho amigos no Ministério Público, mas não posso, como cidadão e com a responsabilidade política de líder que eu tenho, negar o fato. Há privilégios inaceitáveis, e também, e não principalmente, mas e também no Poder Legislativo. Ou seja, o poder de Estado hoje no Brasil virou ele próprio, ao invés de um promotor de democracia, republicanismo e mais igualdade, um promotor e reprodutor de mais desigualdade social. Agora, Anastasia não fala sobre isso. Por quê? Porque ele promoveu isso. Pimentel não fala sobre isso. Por quê? Porque ele promoveu isso. Márcio Lacerda não fala sobre isso. Por quê? Porque lhe falta coragem política para enfrentar esse tema. Eu, se eleito governador, vou ser refém? Aos 70 anos de idade, com a luta que eu fiz na minha vida e a capacidade para liderar que eu tenho, eu vou ser refém? Vou brigar individualmente? Não. Eu vou reunir os empresários, vou reunir os prefeitos, vou chamar a sociedade civil, vou chamar o Poder Judiciário para conversar e negociar. Agora, se não houver acerto, eu judicializo e deposito a diferença em juízo para o Supremo Tribunal Federal decidir. Isso vai virar um movimento nacional e vamos ver quem ganha a parada. Você manifestou sua admiração por Fernando Henrique. Por quê? Primeiro, como intelectual. Tem um fato que talvez vocês não conheçam. Nós temos o Nobel em várias áreas. Não temos em matemática, mas o primeiro matemático do mundo a ganhar o equivalente ao Nobel é um jovem brasileiro de menos de 45 anos, que ganhou a medalha concedida pelo mundo acadêmico francês da matemática, chamada medalha Fields. Ele ganhou, equivale ao Nobel. Na área de ciências humanas não existe o Nobel. Entretanto, a Biblioteca do Senado americano criou uma medalha que é concedida a cada 3 ou 4 anos para um intelectual que, pelo conjunto da obra, produziu um trabalho de altíssima relevância que, eventualmente, mudou o paradigma do pensamento intelectual. A primeira medalha do Congresso, que equivale a um Nobel na área de humanas, foi concedida a um filósofo notável, muito pouco conhecido no Brasil, não é traduzido no Brasil, polonês chamado Kolakowski. É magistral. E a segunda foi concedida a Fernando Henrique Cardoso. Ninguém no Brasil fez nenhuma homenagem ao Fernando Henrique Cardoso. Harvard e a Universidade Brown, durante 6 meses, fizeram seminários baseados na obra de Fernando Henrique Cardoso. Nenhuma universidade brasileira fez isso. Nenhuma. Então, a princípio, intelectualmente. Então, intelectualmente. Como político, o Brasil, até Fernando Henrique Cardoso, foi um Brasil getuliano. O paradigma, no tempo histórico, foi fundar o capitalismo a partir do capitalismo de Estado, com grandes burocracias, uma aliança entre setores do empresariado nacional e industrial e o sindicalismo, grandes burocracias sindicais, grandes burocracias de Estado, um Estado protetor, investidor, competidor, empresas estatais em grande quantidade, intervenção, tutela, concessão de benesses, privilégios, um BNDES entregando crédito subsidiado, como se fez até bem pouco tempo, isso agora acabou, e assim por diante. Cumpriu um ciclo histórico do chamado nacional desenvolvimentismo, esgotou-se, não funciona, e julgou o país numa enorme defasagem tecnológica em relação ao capitalismo central mundial. Fernando Henrique Cardoso literalmente fundou o capitalismo de mercado no Brasil, quebrou o paradigma getuliano com as privatizações, com a reforma do Estado e assim por diante. Quando é que isso vai ser compreendido? Sabe quando? Mais 20, 30 anos. No mundo inteiro ele já foi compreendido. É um democrata, um social-democrata, um reformista que na década de 90, quando assumiu a presidência, ele recebeu, ao implantar o Plano Real, todo mundo esquece disso, uma inflação de 2.100% ao ano. 2.100% ao ano. Não há mecanismo mais perverso de redistribuição de renda às avessas, do pobre para o rico, do que a inflação.
O rico sabe se defender da inflação, investindo no mercado de capitais para ganhar na especulação. O pobre não tem nem como investir, e nem informação para fazê-lo, e nem tempo para deixar o trabalho para ir ao mercado de capitais. Então isso foi invertido completamente. Repensou-se o Estado. E essas coisas agora começam a ser reconhecidas. Bom, então, a questão intelectual, ele havia sido ministro, a questão econômica. Agora eu vou mudar um pouco a pergunta e te pergunto por que a Marina presidente? Marina tem uma história de vida análoga e tão rica e tão, digamos, cativante quanto a de Lula. Lula foi o pau de arara que veio de Garanhuns, do sertão nordestino, do Pernambuco, família muito pobre. Marina veio de dentro da floresta. Marina, aos 14 anos, o pai perde a mãe da Marina, por quem o pai tinha uma profunda paixão, entra numa depressão profunda. Ele era um conselheiro da comunidade, os jovens o adoravam, e a comunidade todos respeitava, mas o abastecimento da casa, a família grande, resultou em dívidas. Marina era filha do meio, foi para o meio do mato, plantou a roça de arroz que o pai plantava, colheu, ensacou, vendeu, pagou todas as dívidas uma a uma e botou a família para cima e o pai recuperou. Aos 16 anos foi alfabetizada, formou-se em 2 cursos superiores, virou professora, fundou com Chico Mendes movimento ambientalista na floresta. Daí vai para a fundação do PT, eleita 2 vezes senadora, daí ministra do meio ambiente, diverge de Lula e do governo, deixa o governo no auge do prestígio internacional e no poder, abre mão do poder estando no poder e no auge do prestígio, para fundar um partido chamado Rede. E dizem que essa mulher é frágil, porque teve 5 malárias, uma leishmaniose e envenenamento por mercúrio. Tem uma saúde frágil, mas tem uma fortaleza moral que raramente você encontra num ser humano. Preparadíssima, disputou 2 eleições. É uma pessoa que hoje frequentemente é chamada em vários lugares do mundo para dar conferências, ciclos de seminários, frequentemente dá seminários e conferências no Brasil e lidera a formação de um partido. A Marina veio aqui lançar a sua candidatura, então eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade, em nome do Entre Leis da Unifem, de convidá-la por meio do senhor a vir sentar aqui conosco. O senhor é amiga da dona lá, o senhor faz um favorzinho, né? O problema é conseguir encaixar na agenda dela. Mas está feito o convite. Então vamos falar agora da nossa região. Depois de 20 anos longe da política, por que agora ser candidato a governador? A vida me proporcionou todas as oportunidades que um ser humano pode aspirar. Bens de cultura, educação, uma vida familiar muito agradável, processo de socialização cultural, formação de valores, educação dos sentimentos, de um modo muito agradável. Eu fui criado numa família de classe média, uma família culta, minha mãe musicista, minha casa, como a casa dos meus avós maternos, era uma casa de saraus, poesia, teatro, literatura, música, todos nós estudamos música, todos nós somos leitores de literatura desde crianças, enfim. Uma vida muito agradável, muito saudável. Então a vida me proporcionou tudo, me proporcionou a descoberta da consciência, a descoberta da cidadania, a descoberta do compromisso com o interesse público. Lutei contra a ditadura militar, é muito importante, eu sou o último dos moicanos, eu e o Apolo Eringer Lisboa, não há mais. Pessoas como nós, da nossa geração, isso não se faz mais, isso acabou, nós somos os últimos. Aproveitem porque somos os últimos dos moicanos, não tem mais. Enfim, então eu tenho que devolver isso à sociedade. Quando eu recebi o convite, eu conversei com a minha mulher, que a decisão era mais dela do que minha, 45 anos juntos, tinha que ser mais dela do que minha, que a mudança é muito radical. Ela me disse exatamente isso: olha, João, você teve todas as oportunidades, você aproveitou muito bem, você lutou uma vida inteira, você deve isso a si próprio, vá compartilhar o que você sabe, aprendeu sua liderança, ajudando o país, Minas Gerais, a sair da crise. Não há nada de messiânico nisso, pelo contrário, eu calço as sandálias de São Francisco da humildade todo dia, eu não sou melhor do que ninguém, absolutamente, apenas tive mais oportunidades. Eu devo isso à minha consciência e a mim mesmo e devo isso à sociedade. Vamos entrar no seu terreno, vamos falar sobre educação. Você teve números fantásticos, o que te carimbou como um gestor no campo educacional, universalização do ensino médio, mas vamos agora a questões mais recentes.
como por exemplo os incentivos sociais como o ProUni. Qual é a sua opinião? Absolutamente a favor. A nossa economia é uma economia de mercado. Qual é o problema o Estado participar de um modo engenhoso, criativo, como o ProUni, que por sinal não foi criado por nenhum, digamos, capitalista pré-civilizatório? Foi criado pelo PT. O Lula era o presidente e o Fernando Haddad era o ministro da Educação quando o ProUni foi criado. O ProUni é um mecanismo engenhoso, muito inteligente, que não tem por que cessar, deve continuar. Já o caso do FIES é diferente. O FIES, quando foi criado em 2007, foi remodelado, que ele foi criado na década de 90 com esse nome, era Crédito Educativo. Quando ele foi remodelado em 2007, o que se fez foi realmente abominável. O estudante, independentemente se tinha 0 na redação e 0 nas provas, ele entrava na faculdade, pela matrícula e pela frequência, a instituição recebia integralmente o valor nominal da mensalidade. Quando eventualmente o aluno não tem recurso, habitualmente as instituições fazem negociações e há um desconto de um percentual às vezes mais elevado. Esse tipo de negociação o mecanismo do FIES não fez, e o salto do investimento inicial da ordem de mais ou menos 760 milhões para chegar a algo perto de 15 ou 16 bilhões em menos de uma década é algo que não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Quase que o valor de tudo que é investido no Bolsa Família. Até que a correção veio no dia 31 de dezembro de 2014 e de lá para cá algumas outras correções. Hoje o modo como o FIES funciona talvez pudesse ser um pouquinho mais flexível, mas ele está organizado, ele está correto. Entretanto, o que ocorre no Brasil e que deixa centros universitários como esse de cabelo em pé, é que as mudanças são muito abruptas, não há um processo de negociação, não se vê o outro como parceiro, e as pessoas sofrem posições autoritárias de cima para baixo, da noite para o dia. O resultado, por exemplo, vocês perderam cerca de 1.500 alunos, com impactos óbvios na retração de investimento, contenção de custeio, perda de professores, porque o campus é muito bonito, vocês investiram muito bem aqui, é tudo admirável de se ver, e admirável como é que tudo funciona a despeito da crise que a instituição viveu, com essa mudança no modo de funcionamento do FIES. Que tinha que mudar? Tinha, mas tinha que ser uma coisa mais dialógica, mais progressiva, mais negociada, sem característica punitiva para quem faz educação de modo certo, como essa instituição faz. Sua opinião sobre cotas raciais? Eu sou absolutamente a favor até um certo tempo. Como a desigualdade no país é abissal e dentro da desigualdade você tem uma desigualdade que eu prefiro como antropólogo falar de cor, de textura, que tem um componente de classe social, durante algum tempo a cota cumpre um papel. Depois eu acho que nós temos que superar essa etapa, porque a sociedade se supera e as pessoas aprendem a valorizar mais o bem que é a educação pública tem que melhorar a qualidade e isso assegurado, as cotas com o tempo tornar-se-ão obsoletas, desnecessárias. Entretanto, um registro, aqueles que tinham preconceito contra a cota, imaginando que o aluno que vem da cota vai ter um desempenho acadêmico, intelectual pior do que o outro, essa é uma questão empírica e não de suposto ideológico que não passa de preconceito. O desempenho acadêmico de uns e de outros é rigorosamente o mesmo. Rigorosamente o mesmo. É aquela história, filho de lavadeiro e filho de banqueiro, quando têm oportunidades razoavelmente iguais, não aprendem a ler e a escrever, a contar e a interpretar aos 6 anos de idade? Qual é o maior desafio intelectual que um ser humano enfrenta ao longo da vida? Aprender a ler, escrever, interpretar e contar aos 6 anos de idade. Muitas vezes mais difícil do que fazer um belo doutorado, um belo pós-doutorado e publicar uma prateleira de livros excelentes. É o maior desafio que na vida intelectual o ser humano tem, na dimensão cognitiva. Portanto, qual é o problema que o aluno, sendo um pobre, não possa ter uma cota? Vindo da escola pública, aliás, melhorou muito o processo. Agora o critério fundamental é a origem escolar. Vem da escola pública, tem um percentual, uma cota, por assim dizer. E o Brasil, eu acho que torna-se um pouco melhor a partir de mecanismos de equidade. Equidade é um dos componentes da ideia de justiça. É você aplicar mais recursos, mais atenção aos mais desiguais, aos mais fragilizados, para compensar a história acumulada de desigualdade. Isto é civilizatório, eu acho que o país fez uma boa escolha. Qual é a sua proposta para o Estado, para a educação?
Educação, primeiro, nós estamos numa etapa de mediocridade. Vocês terem uma ideia, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio, é 3,8 numa escala de 0 a 10. O que significa isso? Significa que mais ou menos 65% dos concluintes do ensino médio apresentam uma cultura acadêmica em linguagem, língua portuguesa e em matemática esperada de um aluno de 12 anos no 7º ano do fundamental. Ou seja, uma defasagem cognitiva em aprendizados equivalente a 5 anos de escolaridade. Quando vamos ao final do fundamental, o IDEB é 4,8. Isso significa que, de novo, 65% dos alunos que concluem o fundamental apresentam uma cultura acadêmica em língua portuguesa e matemática esperada de um aluno de 10 anos que conclui o 5º ano. Quando chegamos nos anos iniciais, o IDEB é um pouco melhor, 6,2. Mas Sobral, no Ceará, tem IDEB 8,8. 8,8. Nós já fomos o melhor estado em educação. Hoje nós estamos aí talvez na 10ª posição. A situação é medíocre. Como consertar? Primeira coisa fundamental, tem uma série de aspectos organizacionais que são componentes, mas não são decisivos, mas são componentes. Sem eles a coisa não funciona. É a microeconomia da educação. Eu vou falar do macro. O macro é, primeiro, mudar a forma de concurso. Nunca mais provas em massa. Pequenos concursos para poucas vagas, redação, nota classificatória. Tira um ponto, dá uma aula diante de uma banca examinadora. Sabe dar aula, deu uma boa aula, é professor. Não adianta ter uma cultura intelectual se não sabe alfabetizar uma criança. Não resolve o problema da escola, não atende à expectativa do aluno, frustra o direito subjetivo do aluno. Ponto 1. Ponto 2, um plano de carreira meritocrático para avaliar desempenho e promover na carreira, aumentando o vencimento pelo desempenho. O que nós temos hoje é a falsa equidade. Todo mundo ganha igual e é premiado igual, independentemente do desempenho. Medíocres, irresponsáveis, descompromissados, ganham tanto quanto os compromissados, sérios, estudiosos, aplicados e assim por diante. Isso desincentiva a inteligência, o talento e torna a própria profissão nada atraente. Ela é desmerecida pelos próprios pares. Obviamente, se fala em plano de carreira, eu tenho que falar em igualdade de oportunidades. Formação continuada em serviço o tempo inteiro, associada a um plano de mestrado para professores, que, aliás, é uma meta componente do Plano Nacional de Educação. Na Europa inteira, professores têm mestrado. Na Ásia inteira, professores têm mestrado. Um quarto ponto, gradualmente, na medida que vamos resolvendo a crise fiscal e a crise econômica, introduzir o tempo integral na escola pública. Tempo integral. E dentro do tempo integral, aplicar a reforma do ensino médio, que é muito boa, promovida no ano passado, e agora introduzir nas escolas a Base Nacional Curricular Comum. O país nunca teve um currículo nacional. O país sempre teve uma espécie de Babel curricular. Em nome da autonomia, o que se fazia era o oposto, era soberania. Cada um fazia o seu currículo e o currículo de cada um virava um currículo oculto. Isso torna impossível ter um parâmetro de comparação universal. Entretanto, como o nosso sistema de avaliação é universal, nós temos um referencial hoje de diretrizes curriculares não vinculatórias, mas não temos um currículo. A Base Nacional Curricular Comum tem a grande virtude de se propor como base, ela não é o currículo. Ela responde por 60% do currículo nacional comum a todas as escolas de educação básica, da educação infantil ao ensino médio. Os demais 40% deverão ser construídos por cada escola ou cada rede de ensino e, no limite, com o protagonismo de cada professor. Você pode ter uma ampla gama de diversidade curricular, mas dentro de um denominador comum que responde por 60%. Então, temos um currículo. Em que tempo vamos fazer isso? 5 anos? 8 anos? Mas vamos fazer e deve começar agora, no ano de 2018. Caso o senhor assuma, não tem como eu falar das outras questões sem abordar a questão econômica, que é o problema mais grave do estado de Minas. Qual é a solução para gerir um estado quebrado, como Minas está? Bom, eu pretendo chegar ao segundo turno. Se eu chegar ao segundo turno, a eleição é igualzinha. O tempo de televisão de um é o tempo de televisão do outro. E tem debate todo dia, que ganha o melhor. Né? Se eu for eleito, com uma semana, eu tenho boa capacidade de articulação, eu convidaria para Ouro Preto, pelo simbolismo, os novos inconfidentes, presidente ou a presidente eleita, e todos os governadores. Para quê? Para nós conversarmos durante um final de semana, 2 dias, sobre 2 assuntos: reforma da Previdência e a reforma tributária.
O buraco previdenciário, gente, é de 280 bilhões por ano. Aí dizem assim, mas se todos os que devem pagarem o INSS, acaba o problema. Que ilusão. O débito total não chega a 600 bilhões. Se todos pagassem, o que é impossível, cobriria 2 anos de déficit. E o terceiro ano, e o quarto ano, e o 100º ano. Além do mais, toda a dívida está judicializada. E os 2 maiores devedores não existem mais, a Varig e a VASP. Lembrando que a Varig era uma cooperativa, não era empresa capitalista não, uma cooperativa. A cooperativa fraudou o fisco. Olha bem, né? Então isso não é problema, isso não é solução. Como é que você cobre 280 bilhões de dólares todo ano? Tirando da segurança pública, tirando da infraestrutura, tirando da saúde, tirando da educação. Mas mesmo assim, o cobertor fica curto. Como é que você faz? Lança no mercado o título da dívida pública, para torná-lo atraente, paga pela inflação e um plus acima da inflação. Quem compra título? Classe C, classe B e classe A. E daqui a pouco a classe D. Classe média brasileira toda compra título de mercado, portanto é sócia da dívida pública e ganha em cima da dívida pública federal. Não é questão de um ou de banqueiro, é questão societária, é questão de mercado. Isso é aberto, cada um que quiser compra. Quando você vai no Banco do Brasil e aplica em CDB, o que você está aplicando? Você está aplicando em título lastreado pelo Tesouro. É dívida pública. Você está lastreado em título da dívida pública federal. Basta operar no Banco do Brasil, fazendo alguma aplicação financeira que está lá, né? Bom, a dívida pública chegou no patamar acima dos 70%, agora caiu um pouquinho. Só de juros no ano de 2016 nós pagamos juros da dívida, 500 bilhões. No ano passado, com a queda da Selic, 350 bilhões. O orçamento do Ministério da Educação por ano é de 130 bilhões de reais. Então, olha bem, como é que o problema do buraco previdenciário retroalimenta a dívida pública, que tira recursos das políticas sociais, da infraestrutura e da retomada do desenvolvimento econômico. Só tem um caminho, reforma previdenciária, não a do Temer. Por que tanta resistência à reforma previdenciária? Primeiro, que foi o Temer que propôs. Segundo, que ela foi mal feita mesmo e tem imperfeições. Terceiro, que ela toca o problema fundamental, os privilégios da magistratura, do poder legislativo, da alta burocracia pública. Foram eles que tomaram conta do Brasil, fazendo a campanha junto com os sindicatos contra a reforma da Previdência, como se ela fosse contra os interesses dos trabalhadores. Foi uma contra-informação generalizada. Ou se faz reforma da Previdência, ou se faz reforma da Previdência, se não vem depressão, aí, meu caro, volta a hiperinflação em uma questão de 3, 4 anos. Segundo é a tributária. Agora, a tributária não é só redistribuir bem os recursos entre União, Estados e municípios. É o Pacto Federativo modificado. Você tem que alocar mais recursos no ente federativo, que é o município, hoje o mais vulnerável, e garantir mais autonomia ao município. Pois bem, tem muito dinheiro vinculado, que vai quebrando a autonomia dos governos. E além do mais, dinheiro que chega ao município é vinculado a programas federais, que quebra a autonomia do município, e assim por diante. Isso tem que mudar, mas basta? Não. Nós temos que entrar numa outra seara. Hoje no Brasil temos o Simples e temos o pagamento de imposto na CNPJ por lucro presumido. Um médico que ganha 150 mil reais, um advogado que ganha 150 mil reais num robusto escritório, um profissional que ganha 100 mil reais, pelo lucro presumido, eles declaram numa estimativa mediana do tipo 30 mil reais, 40 mil reais. Vão pagar o imposto da ordem de 15% em cima do valor declarado. Não que seja uma fraude, mas faturam 150 mil. Estima-se que a sonegação pela elisão fiscal, que é legal, mas é amoral, seja da ordem de uma perda de 200 bilhões de reais por ano. Perde a nação. Por outro lado, como é que o empresário e o profissional liberal pagará o imposto com tranquilidade, mudada a modalidade da elisão fiscal, se ele não tem confiança no Estado, que gasta mal o dinheiro e, além do mais, tem uma corrupção monumental, que era subestimada, porque a corrupção produz duas perdas. A perda material imediata do dinheiro que é roubado, subtraído, e a perda a médio prazo daquele dinheiro que, ao ser investido, geraria riqueza e bem para a geração seguinte. Você perde duas vezes. Estima-se que a perda econômica seja da ordem de 20%. Esses caras tinham que pegar penas de cadeia de 20, 25 anos. De 20, 25 anos. Depois pode até entrar no regime de progressão,
prestando serviço público do tipo pintar escolas, prestar serviço em enfermaria de hospital, até que cumpram pelo menos metade da pena e podem cumpri-la domiciliarmente e coisa desse tipo para pensarem sobre a coisa. Isso é de uma gravidade. Vocês lembram que nos Estados Unidos o Al Capone foi preso porque fraudou o imposto de renda. Essa turma aí, políticos e empresários corrompidos e corruptores, devia ser num patamar de 20 anos. De 20 anos. Durante uns 20 anos ficar assim, para servir de exemplo, para que nunca mais voltem a fazer bandalheira. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu queria fazer uma última pergunta. Por que votar no senhor? Bom, aí é uma questão shakespeariana, cada qual com a sua própria consciência. Por que o senhor votaria no senhor? Entre o indivíduo e a consciência, eu não me envolvo, eu apenas ofereço as informações que aqui ofereci, graças a você que conduziu, penso, magistralmente bem essa nossa entrevista. Aí é uma questão que eu, no lugar do eleitor, eu ouviria o João Batista, ouviria o Anastasia, ouviria o Márcio Lacerda, ouviria o Fernando Pimentel, procuraria saber se aquilo que cada um está falando aqui corresponde aos valores nos quais ele crê, que a vida dele é um testemunho daquilo, que ele pode comprovar o que ele está falando, se há testemunhas, pessoas que conhecem, não precisam ser amigas, que poderiam dizer algo sobre a pessoa, comparar, sopesar, ponderar e gradualmente ir tomando a decisão e votar. Eu faria isso se eu fosse lá o eleitor. Bom, na medida em que eu me decidi por ser candidato, eu já respondi a segunda parte da pergunta, né? Bom, para finalizar o programa, eu deixo o espaço aberto para o senhor em um curto período de tempo, para o senhor mandar o seu recado para os amigos, para a família, ou para quem o senhor quiser. Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer muito ao reitor e à equipe de professores dessa universidade. Eu estou realmente muito admirado de ver o trabalho de vocês, parabéns. E é uma demonstração do Brasil que dá certo, não é? O reitor me contava que aqui era uma fazenda e o fazendeiro, numa visão de futuro, determinou que essa doação seria para aqui se implantar uma universidade. Aqui está a universidade, é um campus muito bonito, eu vejo que é uma coisa feita com muita paixão, com muito carinho, não é somente um negócio, é um bem público que aqui se gera, enfrenta crises e mantém-se de pé. Tomara que possa voltar ao vigor anterior rapidamente. Então foi uma alegria conhecê-los, uma alegria visitá-los, uma alegria ser recebido aqui de maneira tão gentil, tão fraterna. Cumprimentar vocês, estudantes, falar para estudantes, compartilhar com estudantes é uma alegria sempre imensa. Falar para a juventude é fundamental. Tanto é que eu tenho um discurso que eu fiz quando aceitei a candidatura, e eu chamei de As Paixões e os Interesses, e o dediquei como uma oração à juventude. Que a esperança do país está na juventude, porque a juventude é a esperança na ação. Eu daqui a pouco vou dobrar o cabo da boa esperança, vocês são a esperança na ação. E é muito bom que estejam aqui a essa hora, nesse momento, acompanhando esse nosso debate. No eventual segundo turno, o senhor volta? Eu acho que eu voltarei, francamente eu acho que eu voltarei. Bom, chegamos ao final de mais um Entre Linhas, o primeiro feito na Unifem, primeiro de muitos. Mês que vem estaremos de volta com um novo convidado, do mesmo porte, do mesmo gabarito. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau.